Olá, amigos e irmãos do canal Gilcimar Lucas, Teologia Sem Fronteiras. Hoje nós vamos dar aí sequência à nossa quinta aula de Bibliologia. Vamos rever então alguns tópicos a quais vamos estar estudando. Vamos ver, né? Rever é algo que já havia sido visto, então nós vamos ver alguns tópicos que vamos estudar hoje aí dentro da Bibliologia. Vamos estudar sobre os manuscritos, traduções da Bíblia, as traduções bíblicas para a língua portuguesa e a Bíblia no Brasil. Então são 4 tópicos aí interessantes. O primeiro, vamos ver sobre o manuscrito. Né? Você já ouviu falar isso sobre manuscritos? Vamos ver então a sua importância, né, que ele tem aí para nós até hoje. Manuscrito vem do latim, que significa manus, mão. E scriptus significa escrita, a saber, um documento escrito à mão. Essa palavra aplicada hoje é restrita àquelas cópias da Bíblia feitas no mesmo idioma em que foram originalmente escritas, né? Os originais escritos pelas mãos de um profeta ou apóstolo ou de um amanuense, sempre sob a direção do homem de Deus, eram chamados de autógrafos. Eles não existem mais. Por essa razão, precisaram ser reconstituídos com base em manuscritos antigos das Escrituras. Na ocasião em que a Bíblia veio a ser impressa em 1455 a.C., havia mais de 2.000 manuscritos nas mãos de certos letrados, todavia todos incompletos. Atualmente há cerca de 4.000 manuscritos das Escrituras. Gilberto, 1995, afirma algumas causas que levaram ao desaparecimento dos manuscritos. Primeiro, o costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa, isto para evitar mutilação ou interpolação espúria. Os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos manuscritos ou contribuído para isso. Podemos ver isso lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 20 ao 26. Você também pode estar dando uma lida lá. O monstro Antíoco Epifânio, rei da Síria, 1175 a.C., 164 a.C., dominou a Palestina durante seu reinado. Foi extremamente cruel, sádico, tinha prazer em aplicar torturas, decidiu exterminar a religião judaica e assolou Jerusalém em 168 a.C., profanando o templo e destruindo todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. Nos dias do feroz imperador Diocleciano, 284 d.C., 305 d.C., os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das Escrituras. Durante 10 anos, Diocleciano mandou vascular o império para destruir todos os escritos sagrados. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Nos tratados sobre a Bíblia, a palavra manuscrito é sempre indicada pela abreviatura MS, no plural MSS ou MSS. Olha só que interessante, né? Essas informações valiosas trazidas aí para nós. Então, o manuscrito significa, né, escrito à mão. Eram documentos aí bem importantes que preservaram esses escritos sagrados, para que através dele pudesse ter chegado aí a Bíblia, a palavra de Deus, até nós. Então os manuscritos eles foram então classificados. Então, quais são essas classificações dos manuscritos? Nós vamos aprender sobre essas classificações desses manuscritos. Os manuscritos estão divididos em 2 classes. Manuscritos unciais, UNSIAIS, que do latim significa úncia ou
polegada. Né? São assim chamados por serem escritos em letras maiúsculas, sem separação de palavras, como se escrevemos gosto de passear no parque, tudo junto, com letra maiúscula. Então assim eram escritos os manuscritos unciais, ou de polegadas. Né? Trata-se dos manuscritos mais antigos. Esses manuscritos, então, são mais antigos, né? Os manuscritos unciais. Também tem aí os manuscritos cursivos. Receberam esse nome por serem escritos com letras cursivas ou à mão. Né? São escritos em letras minúsculas, mais comum no grego, também com a palavra ligadas entre si. Dos 4.500 manuscritos existentes, cerca de 300 são unciais e os restantes cursivos. Então existe mais manuscritos, né, unciais, escritos aí juntos, né, com letras maiúsculas de uma forma direta, do que cursivos. Os grandes códigos unciais, quais são? Manuscritos sináticos, ou código Aleph, um dos primeiros manuscritos unciais datados de 340 a.C. O sinático foi descoberto em 1844 pelo Dr. Constantine Tinnerhoff, no convento de Santa Catarina, no Monte Sinai. Esse pesquisador descobriu as páginas do manuscrito no monastério onde os monges as utilizavam para acender fogo. Nesse mesmo ano, ele descobriu 43 folhas de velino contendo porções da Septuaginta, contendo 1 Crônicas, Jeremias, Neemias e Ester. 15 anos mais tarde, conseguiu obter as folhas restantes com a ajuda do czar da Rússia, Alexandre II. Escrito em grego, ele contém mais da metade do Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, com exceção de Marcos 16, 9 ao 20 e João 7, 58, João 8, 11. E ainda todos os apócrifos do Antigo Testamento, a Epístola de Barnabé e o Pastor de Hermas. E é o único que contém o Novo Testamento completo. Atualmente se encontra no Museu Britânico em Londres. Né? Também tem o manuscrito Vaticano, Códice B. Esse uncial, famoso, datado do século IV, 350 d.C., possivelmente 325 d.C., está escrito em grego e contém a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento. Os apócrifos, com exceção dos livros dos Macabeus e da oração de Manassés, e o Novo Testamento. No Antigo Testamento está faltando Gênesis 46, 28, 2 Reis 2, 5 ao 7 e 10, 13. E os Salmos 106, 27 aos 27, 136 e 6. No Novo Testamento faltam Marcos 16, 9 ao 20, João 7, 53 e 8, 11. E Hebreus 9, 14. Até o fim do Novo Testamento, incluindo as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. E Apocalipse, mas não as epístolas gerais, 1 e 2 Tiago, 1 e 2 Pedro e 3 João e Judas. Como o nome sugere, esse manuscrito se encontra agora na Biblioteca do Vaticano, em Roma, onde foi catalogado pela primeira vez em 1481. Também tem os manuscritos alexandrinos, Códice A. Esse manuscrito é o último dos 3 maiores, unciais, considerados aqui data do século V, cerca de 450 d.C., embora contenha tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, algumas partes estão faltando. Em 1078, esse códice foi dado de presente ao patriarca de Alexandria, que lhe deu a designação que ostenta até hoje. Encontra-se na Biblioteca Nacional do Museu Britânico em Londres. Não chega a alcançar o elevado padrão dos manuscritos Vaticano e Sinático. Também tem o manuscrito Efraim, Códice C. Esse manuscrito contém parte do Antigo e Novo Testamento. Existem agora apenas 64 folhas do Antigo Testamento e 145 do Novo Testamento. Suspeita-se que se originou de Alexandria, no Egito, e data do século V por volta de 450 depois de Cristo. Esse manuscrito foi raspado, por isso chamado de palimpseste.
bissexto. O texto sagrado foi apagado para que nesse pergaminho se escrevesse Sermões de Efraim, 299 d.C. e 378 d.C. Pai da igreja do século IV. Por essa razão foi chamado manuscrito Efraim. Com a utilização de uma solução química, o Dr. Tichefold foi capaz de decifrar as escrituras quase invisíveis dos pergaminhos. Esse manuscrito está guardado na Biblioteca Nacional de Paris. E por último, manuscrito Beza, códice D, também chamado de Códice de Cambridge, data do século VI, 550 d.C., é o mais antigo manuscrito conhecido e escrito em 2 idiomas. A página esquerda é em grego, enquanto o texto correspondente em latim fica do lado oposto, à direita. Foi descoberta em 1562 por Teodoro Beza, teólogo francês, com algumas omissões, contendo o Evangelho de 3 João, 11 ao 15 e Atos. Então, olha que interessante aí os manuscritos, e em breve damos então sequência à nossa aula sobre aí, esses tópicos interessantes para que nós possamos nos apreciar naquilo que foi nos deixado por a graça e misericórdia de Deus através da Bíblia. Até a nossa próxima aula.